capítulo 1, um texto, uma história bem conhecida. Todos acharam? Então diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse a Ana: por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Até aí. Podemos assentar. A história que lemos, a história de Ana, a história do nascimento de Samuel. Quem foi Samuel? Samuel foi o último juiz, Samuel foi profeta, Samuel foi sacerdote. A história fala, no começo ela diz, começa falando, né, que Ana, Eucana, a família, de ano em ano, eles subiam para sacrificar ao Senhor, para adorar ao Senhor. A história que nós lemos não fala de um cristão meia boca, como a gente pode falar. Nós vamos falar de alguém que tinha vida, que tinha relacionamento com Deus, alguém que tinha seu devocional, alguém que procurava cultuar Deus da melhor forma possível, porque de ano em ano, todos os anos, eles subiam para adorar. E todas as vezes que subiam para orar, a Bíblia conta, na história diz que Penina, ela zombava de Ana, porque Ana era estéril. A esterilidade de Ana é um ponto muito interessante, porque a Bíblia fala aqui, nós lemos, que Deus cerrou a madre de Ana. Se Ana fosse consultar os ginecologistas de sua época, os médicos de sua época, se a medicina fosse avançada no seu tempo, talvez ela fizesse uma bateria de exames, e com certeza não ia achar nada de errado. Com certeza os médicos iam dizer: mas está tudo certo aí, está tudo aí, tudo funciona. Mas eu não gero, não tenho filhos. Então, mas teu problema não é patológico, teu problema não está no corpo, é alguma coisa a mais. Mas Ana desconhecia o fato de que Deus fechou essa porta para ela, gente.
E é um pouco antagônico ouvir isto. Porque nós estamos, como eu disse, nós estamos falando de alguém que ano após ano cultuava a Deus, servia a Deus. Mas, no entanto, ao olhar para a vida dela, a gente via, Deus se esqueceu dela. Porque naquele tempo, a mulher dar à luz era sinal de que tinha o favor de Deus. E, no entanto, na vida de Ana, o que nós vemos é que Deus tinha esquecido dela. E como que é terrível, gente, quando nós vivemos nessa fase das portas fechadas. Eu já passei várias vezes por isso. Porque não é apenas porque eu sirvo a Deus que eu vivo embaixo de um céu aberto sempre. Porque tudo tem um propósito. Mas eu me lembro do tempo em que as portas eram fechadas. A gente ia na igreja, a gente clamava, e a porta fechada, as coisas, a impressão que dava é que quanto mais nós estávamos no encalço de Deus, mais Ele aparentemente esquecia da gente. Como diz em Isaías 40, diz assim: porque tu dizes, Israel, e reclamas, Jacó, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Com certeza Deus tem tantas coisas para resolver, tantos problemas para Ele resolver no mundo, a guerra no Oriente, né? Tantos problemas que o mundo está enfrentando. Será que Deus está preocupado com o meu problema? Será que Ele não se importa? Como é complicado e como é terrível a gente viver nesse tempo aonde nós temos a sensação, mesmo servindo a Deus, que as portas estão fechadas, gente. Bate de um lado fechado, bate de outro fechado, corre para cá fechado. E o interessante é que a Bíblia fala que a porta que Ele fecha, ninguém abre. Não tem chaveiro no mundo que faça uma chave para abrir as portas que Deus fecha. Ah, se tivesse um chaveiro que pudesse fazer uma cópia de uma chave para abrir esse bendito cadeado. O que eu não daria para ter uma chave para abrir essa porta? Mas não tem chaveiro que abra esse cadeado quando Deus cerra, quando Deus fecha. É interessante, é engraçado ouvir isso, só que tem um detalhe, gente. Deus não fechou a madre de Ana à toa. Não foi em vão. Porque Ana iria dar à luz a Samuel, o homem que iria ungir o rei Davi, o homem que seria aquele que teria sua linhagem perpetuamente sobre o trono, o homem que iria ungir o rei, que daria depois sequência à linhagem de Jesus. Eu fico imaginando, eu gosto muito de conjecturar. Eu fico imaginando ano após ano subindo no templo. E é interessante que assim, a Bíblia não deixou registrado outras orações que ela fez. Mas com certeza ela vinha ano após ano orando. E pedindo, Senhor, viu? E aí? Eu sempre imagino o seguinte, Deus olhando e falando, e pensa, eu fico imaginando dessa forma no céu, Deus olhando e falando, calma, calma, porque eu tenho um tempo, porque o filho que você vai gerar, vai fazer algo para mim mais para frente, porque Samuel tinha que nascer no tempo certo, para dar tempo dele crescer e ungir Davi mais para frente. Então você está entendendo, tudo conectado, tudo ligado. Que não foi à toa que Deus cerrou a madre dela. Que havia um propósito maior. Talvez, e o desejo de Ana é que ela queria ser igual a todas as pessoas. Porque ela via todas as mulheres dando a luz, ela via Penina dando a luz. E uma coisa engraçada é que Penina tinha filhos, mas não tinha o amor de Eucana. Ana tinha o amor de Eucana,
mas não tinha filhos. E Ana quer o que a outra tem. É a gente. Às vezes Deus dá uma porção de coisas para nós e nós não estamos satisfeitos com o que Ele dá para a gente. A gente quer o que Ele deu para o outro. Deus te dá um dom. Não, mas eu não quero isso aqui, não me é muito útil não. Eu quero aquele. Aquela criança que quando o pai leva numa loja de brinquedo e o pai fala, olha, eu vou comprar esse carrinho para você. Não, eu não quero esse carrinho, eu quero aquele. Que nós somos assim. Costumamos fitar os olhos naquilo que o outro tem. E às vezes você não percebe que tem gente de olho no que você tem. Às vezes você não percebe que tem pessoas que gostariam de estar no teu lugar. Que é normal, é comum fazer isso. Nós somos seres humanos, normais. O pasto do vizinho sempre tem a aparência de ser mais verde do que da gente. E você desconhece que tem pessoas melhores do que você e está passando por coisas muito piores. E Ana apenas queria ser igual. O desejo dela era ser igual. Porque além dela ter esse problema de não dar à luz, não bastando isto, ainda o diabo levanta Penina para fustigar a alma dela. Você não tem filho, eu tenho. Você não dá luz, eu dou. E gente, como é dolorido, como fere, quando alguém te despreza por algo que não é tua culpa, por uma situação que você está passando, que não é tua culpa. Eu estava vendo esses dias uma reportagem da Helena Tanuri sobre a filha dela. E muitos, eu vi o comentário, muitas pessoas comentando, né, apontando o dedo e criticando. Mas desconhecem que tudo tem um propósito, amanhã Deus tem um propósito, tem um plano, a história ainda não acabou. A tela do pintor ainda não foi pintada, a obra não foi completa, ainda tem chão para frente. Mas é muito difícil quando zomba da gente por uma situação que nós estamos passando, a qual não é nossa culpa. Quando te desprezam, porque acham que você não tem dinheiro, quando olham e zombam de você, quando olham e zombam porque você é feio, você é bonito, você é gordo, você é magro, mas quando caçoam e fustigam a sua alma por algo que não é tua culpa. Isso é dolorido. Isso fere. E por que o diabo faz isto, gente? Porque o diabo sabe quem são os eleitos, os escolhidos. O diabo enxerga a cerca que está ao teu redor, que você não vê. O diabo vê que de repente tem uma legião de anjos te guardando, que você desconhece. Porque é isso que aconteceu com Jó. Enquanto Jó achava também que ele estava esquecido, ele desconhecia o fato de que o universo estava de olho no que ele ia fazer, porque Deus apostou a ficha nele. Que quando ele aparece, quando o diabo aparece no céu, Deus fala, por onde você tem andado? Ah, eu tenho andado, volta aí, tem andado as bandas aí e tal. É, você viu meu servo Jó? Ah, eu vi que você ficou de zóio nele. Também, eu tentei várias vezes tocar nele, mas o Senhor guarda. O diabo sabe quem são os eleitos, os escolhidos, aqueles que amanhã podem ser potencialmente uma farpa embaixo da sua unha. O diabo sabe, gente. E ele tenta acabar com a gente de todas as formas, em qualquer oportunidade. Não bastando um problema, levanta outro e tal. Porque ele é especialista em criar Golias. Mas Deus é experto em fazer Davi.
pode criar quantos Golias você quiser. E sabe o que é legal, bacana da história de Davi? É que quando ele vai no ribeirão, ele pega 5 pedras, ele só ia usar uma. Por que, gente, que ele pega 5? Porque mais para frente, teve mais 4 gigantes que matou. Em outras palavras, Golias, estou catando uma para você e uma para os seus irmãos. É uma para cada irmão. E ele mata mais 4 gigantes depois. Mas o diabo é expert e ele sabe aqueles que são potencialmente alguém que Deus pode usar amanhã. Por isso que ele levanta a penina e fustiga a alma de Ana. Eu tenho filho, você não tem. E ano após ano, Ana subia ao templo e aquilo feria, machucava. E ela toda angustiada. Aí então, Ana vai no templo e ela ora ao Senhor. E esta oração ficou marcada, ficou gravada. Como eu disse, ela deve de ter feito várias outras orações. Mas nenhuma ficou marcada como esta. Porque esta foi, de certa forma, especial, gente. Porque a oração dela foi muito interessante. Ela ora e ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o devolverei. Se tu abençoasse o Senhor, e olha as palavras dela. Eu sei que o Senhor tem muita coisa para fazer, mas se o Senhor se lembrar de mim, olha, se o Senhor correr os olhos pelo planeta Terra, e de repente os teus olhos passar por mim, e eu de alguma forma chamar a tua atenção, e o Senhor vê que eu estou aqui, e o Senhor se lembrar, viu, me dá um filho, que eu te devolvo. Esta oração foi muito diferente, porque ela pede para devolver. A Bíblia diz: se a minha palavra estiver em vós, e vós estiverdes na minha palavra, pedireis o que for. Não está dizendo que você vai pedir uma coisa e pode ser. Mas o texto é muito claro. Quando ele diz: pedireis o que for e será feito. Você vai pedir o que você quiser e será feito. Só que tem um pequeno detalhezinho. O texto, ele é condicional. Se a minha palavra estiver em vós, e vós na minha palavra. É uma pequena condição que faz toda a diferença. Por quê, gente? Porque quando a palavra de Deus está em mim, eu deixo de pensar em mim e penso nos outros. Eu paro de olhar para os meus problemas e me preocupo com o problema dos outros. Eu esqueço de mim e olho para o outro. Aí eu me torno bom. Sabe qual é um lance da bondade? Falei isso ontem. É que a minha bondade só pode ser medida através do que eu faço para o outro, não para mim mesmo. Só vão ver que eu sou bom, só vão falar que eu sou bom quando eu faço alguma coisa boa para o outro. Então, para eu ir para o céu, eu preciso de alguém para ser bom com ele. Para que a minha bondade resplandeça. Para que vejam o quanto eu sou bom. Eu preciso de alguém, gente. Que é através desse alguém que eu vou praticar, aplicar a minha bondade. Então, quando a palavra está em mim, eu paro de pensar nos meus problemas, eu esqueço dele. Porque o pedido de Ana vem de encontro com uma necessidade de Deus. Porque até ali não tinha mais juiz. E Deus precisava de um juiz.
Deus estava precisando de um sacerdote novo, porque Eli estava pisando na bola. Deus precisava de um profeta. Então, quando ela faz esse pedido vai de encontro ao que Deus precisava. É o que Deus estava precisando na época. É o que Deus precisava no momento. Ela fez tantas orações com toda certeza na sua casa, no seu quarto. Por várias vezes, com toda certeza, ela orou pedindo algo para Deus. Mas só esta oração ficou registrada, ficou legislada, ficou cravada. Porque ela não tem um cunho egocêntrico. Porque este pedido não tem a ver com ela, tem a ver com o todo, tem a ver com aquilo que Deus está preocupado, tem a ver com aquilo que Deus está querendo fazer. E esse é o grande lance. É esse o grande lance. Porque a Bíblia não fala, quando amares o teu próximo, terá cumprido toda a palavra? Não é isso? Quando amares o teu próximo, então cumprirás todos os mandamentos. Não é isso? É isso, gente. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é isso? É isso aqui. Quando a palavra está em mim, esqueço de mim. Paro de pensar no que é bom para mim. E eu começo a pensar naquilo que vai ser bom para os outros. Naquilo que vai ser bom para o reino. Naquilo que vai trazer paz, que vai trazer bênção. O que diz Salmo 23, gente, no último verso? Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Porque aonde uma ovelha do Senhor passa, quando olhem para trás dela, irão ver sinais de bondade e misericórdia seguindo ela. Por onde uma ovelha do Senhor passa, aquele lugar fica marcado. O que estava lá é tudo transformado, gente. Porque afinal de contas não é isso que acontecia com Jesus. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece, não é isso? Não tem um corinho? Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Uns corinhos velhos aí do tempinho, né, Luizinho? Então, se você tem o Espírito Santo, se você tem Jesus dentro de você, aonde você vai, você é diferencial. Um irmão disse uma vez, ai pastor, estou orando para Deus me tirar lá do emprego, que lá é só trevas. Falei, não, vai ficar lá. Imagina, querido, se é só treva ou se é a luz que está lá, Deus não tira não. E você não sabe a luta que eu passo. Mas é esse o lance mesmo, viu? Você está lá para mostrar a diferença de quem serve e quem não serve. A luz tem que bater lá dentro. Deus não vai tirar você não, fica lá. São orações contrárias. E Ana então faz esse pedido. Se o Senhor me der, eu devolvo. E aí, o pedido de Ana é atendido. E eu gosto do que acontece quando Samuel nasce. Quando Samuel nasce. Se você ler aqui depois no capítulo 2, um pouco mais para frente, no capítulo 1 mesmo. Quando Samuel nasce, ela fala repetidamente, depois que o desmamar, depois havendo desmamado. Ela fala 4 vezes a palavra desmamar. O que é esse desmamar, gente? Eu quero terminar aqui. O que é esse desmamar? Como que uma mãe desmama uma criança? A criança está acostumada a beber líquido, não é? Ela mama, o líquido desce direto. Ela não tem trabalho nenhum de mastigar. E quando vai desmamar, é um processo novo. Quando vai desmamar, é um processo novo. Onde vai exigir da criança que ela agora mastigue e engula. É um trabalho difícil para a mãe, é um trabalho difícil para a criança. Mas Samuel, sem ser desmamado, não podia ser usado.
Ele não podia ficar no templo. Não podia ser criado. Ele precisava ser desmamado. Sabe o que significa esse desmamar para nós hoje? É que Deus tem uma nova forma de nos alimentar. É que Deus tem um novo jeito. Eu sou cristão há algum tempo, gente. E é normal, às vezes, até eu me pegar com isso. E foi um tapa na orelha quando eu vi isso daqui para mim também. É normal olharmos para trás e pensarmos, tempo bom era lá atrás. As vigílias, os cultos, lá atrás, lá atrás. Os judeus olhavam para o Egito e diziam, quando estavam no deserto, era bom quando nós estávamos lá. Agora nós estamos aqui. Olhavam para um novo templo e pensavam, aquele templo era o templo. Não tem mais como voltar à sua glória. E a Bíblia diz que a glória do segundo templo será maior que a primeira. Sabe o que quer dizer para a gente? É que o melhor ainda está por vir. É que os cultos tremendos não aconteceram ainda. Vão acontecer. Coisas do tipo a Rua Azusa, que tanto se fala quando você vai estudar um pouco a história da igreja. Aquelas coisas, não é sombra do que ainda vai acontecer, gente. Porque o melhor ainda está por vir. As melhores coisas ainda estão para acontecer. Os cultos ainda serão cada vez mais tremendos. Porque Deus tem uma nova forma para nos alimentar, um novo jeito para fazer as coisas acontecer. Porque Ele não segue padrão. Não adianta você querer olhar para trás e falar, como foi lá, vai ser aqui. Não, não, não. Não é como foi lá não, vai ser diferente, vai ser maior, vai ser melhor. Você pode ver que cada etapa da Bíblia, o processo sempre exigiu mais. As situações sempre exigiram mais fé. O povo chega na frente do Mar Vermelho e Moisés fala, o mar abre. Mas quando eles vão passar o Rio Jordão, eles tiveram que molhar os pés. Tenta imaginar, eles com a arca e entrando no rio. O que poderia correr na cabeça deles? Mas da outra vez, ele orou e abriu. Agora tem que molhar o pé? Tá, vamos lá. Molhamos o pé. Tem alguma coisa errada, não está acontecendo nada não. E aí, não vai abrir esse negócio não? A água está subindo. Está subindo a água e não está abrindo. O que foi o lance? É que cada processo vai exigir mais fé. Porque Deus não segue padrão. Deus foge de todo padrão. Quantos cegos Ele curou? Vários. Do mesmo jeito? Não. Um Ele falou, olha. O outro Ele cuspiu no barro e tacou no olho. Ainda bem que era cego, senão não tinha deixado de fazer isso. O outro Ele passa a mão, não enxerga uma vez. Aí Ele passa de novo. Enfim. Para cada um é um tipo de milagre. E Ele não segue padrão. Um amigo um dia, conversando comigo, falou assim, Sandro, eu queria que Deus que fizesse na minha vida igual fez na sua. Eu falei, você está louco? Tem um outro milagre para você, maior e mais tremendo. O negócio com você pode ser maior e melhor do que foi comigo. Porque Deus não segue padrão, querido. Deus foge de padrão, Ele não segue nada. Aquilo que é normal, Deus é anormal, meu irmão. Ele não segue nada do que é normal. Ele não precisa de nada para fazer tudo. E Ele faz tudo virar nada. Para você é um novo lance, é um novo milagre, é um novo jeito. Mas o fato inevitável é esse. Que o melhor ainda está por vir, gente. Eu lembro de uma história que eu ouvi de uma irmã. Que ela era uma dessas crentes meio doida, que aonde ela encontrava com alguém, ela gritava,
A paz do Senhor, paz do Senhor. Ô irmão, Deus é fiel. E ela em todo lugar que ela ia, ela olhava, paz do Senhor, querido, paz do Senhor, viu? Deus é fiel. E aí o pastor estava na fila do supermercado um dia, e aí o pastor viu a irmã e falou, ih, meu Deus, lá vem a irmã. E ela não vai me ver. Ele tentou esconder, a irmã viu, ô pastor, paz do Senhor, Deus é fiel. E aquele pastor falou, meu Deus, essa irmã faz a gente passar vergonha. E um dia ele chamou ela e falou, querida, desculpa a pergunta, mas a irmã sempre cumprimenta dizendo que Deus é fiel. É, pastor, Deus é fiel. Eu vou te contar, o pastor não conhece a minha história. Pastor, eu não podia dar à luz. E eu comecei a orar a Deus. Orando a Deus. E Deus me deu uma filha. É, irmã, nossa, que bênção. Pois é, pastor. Deus me deu uma filha. E eu exaltei, me alegrei com Deus. Mas passou o tempo. Quando ela tinha mais ou menos 9, 10 anos, a minha filha contraiu um câncer. E eu olhei e falei, mas Senhor, o Senhor me deu. E agora vai tirar. Senhor. E aí, Senhor? E aí, Jesus? Como que é isso? E ela contraiu câncer, pastor. E aí ela estava no hospital. Desenganada pelos médicos. Ela estava esquecida, desenganada. Os médicos falaram que não tinha mais jeito. Não havia mais condições. Não havia mais tratamento. Então, o médico me chamou uma noite no hospital. E falou para mim, olha, minha senhora, talvez esta seja a última noite da tua filha. Então, se despeça dela, porque pode ser a última noite dela. E eu fui para casa, pastor. E fui chorar aos pés de Jesus novamente. E falei, Senhor, tua palavra diz que a glória da segunda casa é maior que a primeira. O Senhor deu a vida da minha filha, eu não podia dar luz, o Senhor trouxe ela à vida. Agora eu espero, Senhor, e eu creio que a glória da segunda casa será maior e o milagre vai ser maior, porque o mais difícil o Senhor fez foi dar a vida, então restaurá-la não custa nada. No dia seguinte ela foi no hospital, e quando ela chegou no hospital, que ela foi no quarto, ela não viu mais a criança lá no quarto, e ela pensou consigo, o Senhor a levou, porque não está mais no quarto. E ela foi até a enfermeira, procurar a enfermeira. Enfermeira, minha filha faleceu. Tua filha? Não, passou a noite no quarto. Não, ela não está no quarto. E aí foram para o quarto, a menina não estava no quarto. E foi um alvoroço, porque cadê a criança? Cadê a criança? E procura para lá, todos desesperados, procura para lá e procura para cá, cadê a criança? Não acharam a criança. E de repente ela passa numa sala que era um quarto infantil de brinquedo. E a filha dela estava brincando com outra criança lá. E ela chega para a criança, para a filha e fala, filha, o que aconteceu, filha? Ah, mãe, eu estava no quarto e os médicos entraram, eu escutei os médicos falarem, mãe, que eu ia morrer, que eu não ia passar aquela noite. Os médicos foram embora. E passou um tempinho, entrou um outro médico. Aí esse outro médico entrou e falou para mim, vai brincar que você não tem mais nada. E esse médico mandou eu falar para a senhora que Deus é fiel. Esse médico mandou falar para a senhora que Deus é fiel, mãe. Então eu estou dizendo que esse Deus é fiel, mãe. Fizeram os exames e a menina não tinha mais câncer. Porque a glória da segunda casa é maior que a primeira.
você ainda não experimentou o melhor de Deus. As melhores coisas ainda estão por vir. Você espera que um dia o culto vai ser de tal forma que as cadeiras vão virar piruleta? Pois bem, pode acontecer sim. Você espera que o culto seja de tal forma que todos, numa única vez, de repente, possam começar a falar em língua? Sim, tudo é, olha, a glória da segunda casa será maior que a primeira, porque ainda não experimentamos o melhor de Deus. Coloque-se de pé. Gente, o poder de Deus é inesgotável. Sabe? Ter uma experiência com o Espírito Santo é uma coisa fantástica. O culto, sempre eu falo, depende da gente. Tudo depende da gente. Por quê? Porque Jesus disse: se 2 ou 3 estiverem reunidos, eu vou estar aí. A Bíblia fala, Deus habita no meio da adoração. Então Deus está presente. O culto de hoje ainda não acabou e o melhor ainda está por vir. Está entendendo? Que o melhor ainda está por vir. Você quer experimentar algo sobrenatural da parte de Deus? Então rasga a tua alma agora, nesses instantes, nesses momentos. Esquece como foi no passado e pensa no que pode acontecer agora para frente. Ai, mas eu já vim várias vezes. Pois é, mas pode ser hoje o grande dia que você vai sair daqui dando piruleta, que você vai sair daqui batizado no Espírito Santo, falando em outras línguas. Pode acontecer hoje que os dons vão se manifestar. Então começa nesses instantes finais a orar. Começa nesses instantes finais se voltar para Deus. E começa a fazer a mesma oração de Ana. Comece a orar de forma que você esqueça de si mesmo e pense no outro. Deixa os teus problemas agora de lado, porque à medida que você começar a pensar no problema do outro, é quando Deus fala, viu? Ele está pensando no outro, agora eu vou resolver o dele. As pessoas vivem correndo atrás da bênção, mas a Bíblia fala que não é você que alcança a bênção, é a bênção que alcança você. Tem pessoa que está correndo desesperado atrás da bênção, correndo para lá e para cá atrás da bênção, e a bênção correndo atrás dela, dizendo, na hora que ele parar eu pego ele. Você quer que a bênção te alcance essa manhã? Você quer que a bênção te alcance? Então comece a se entregar agora. Comece a se entregar e a dizer, Jesus, eu esqueço dos meus problemas, Senhor. Eu não sei quão grandes eles são para mim, mas não importa. E eu quero pensar de forma coletiva agora, Jesus. Eu quero que a palavra esteja em mim. Eu quero que a palavra esteja em mim, para que ela me mude e eu deixe de pensar em mim mesmo e comece a pensar no meu irmão. Para que eu entenda que eu não estou sozinho nessa vida, eu não estou sozinho nessa terra, que tem outras pessoas com problemas piores que o meu, Senhor. Tem pessoas que amanheceram essa manhã, Senhor, sem ter o que comer. Tem pessoas que amanheceram num leito de hospital. Tem pessoas que amanheceram com um diagnóstico de morte. Tem pessoas que amanheceram sem poder andar. Mas eu estou aqui, Senhor, de pé na Tua presença, Senhor. Então eu quero me derramar. Eu quero me entregar. Senhor, eis aqui o Teu povo, que ouviu a Tua santa e bendita palavra nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo comece a fluir na vida de cada um. Que cada um comece a sentir o fluir, o agir do Teu Espírito. A Tua palavra diz que aquele que ouve e compreende produz frutos. Então que o Teu Espírito discirna a palavra na alma de cada um que está aqui nesta manhã. Que o Teu Espírito comece a discernir a palavra de forma mais profunda. Que Ele a revele de forma profunda na alma de cada um que está aqui nesta manhã. Porque só a partir do momento que compreendemos ela é que produzimos frutos, Senhor.